estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Gostei do papo. Boa noite. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Sejam muito bem-vindos. Isso? Então, nosso exame de hoje, ele se pergunta, vamos inventar de vir. O título é Entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Essa passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, e já deu para identificar que é o encontro de Saulo com Jesus, a visão que ele teve na estrada de Damasco. É uma coisa belíssima, né? Essa particularidade, essa singularidade dos apóstolos, dos atos dos apóstolos, reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, Saulo, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigia palavras diretas e inesquecíveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento? Quer dizer, dizendo o que ele tinha que fazer, né? Recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber. Então, ao invés de dizer o que ele tinha que fazer quando ele chegasse a Damasco,
ele ia saber qual seria a tarefa dele. Né? Ele continua. É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue de pé a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então, quer dizer, cooperar, ele está falando sobre a questão de cooperar e se unir uns aos outros no trabalho com a mesma finalidade, não é isso? O mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai estar apto para transmitir para o outro. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza eterna, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Certo? Porque Jesus enviou Ananias, né, para orientar a palavra. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Aí ele finaliza dizendo: meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, é que se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porque no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhe convém fazer. É um recado maravilhoso e lindo para todos nós do trabalho do Cristo do Evangelho. É ou não é, minha gente? Que coisa mais linda, né? É não, é demais. Uma ótima semana para todos, com muita luz. E muita luz também para você que vai fazer a palestra. Então vamos. Cerimônia aqui, tudo bom? Já me sinto em casa, eu falei, eu vou ter que me mudar para todos, que é muito bom a gente ser querido, e as pessoas bacanas nos envolvem nos seus corações, eles se sentem muito gratificados de poder voltar, a gente se sente premiado de poder voltar. O tema de que precisa o Espírito para ser salvo, mas por favor, me permita dar um spoiler, porque quando fala em Paulo, né, é espetacular. Você pode ler essa. Quem já leu o livro Paulo e Estevão aqui? Eu. Maravilhoso, né? Você pode ler essa história lá em Atos dos Apóstolos. Também. Mas não vai ser com a mesma beleza, com a mesma narrativa, não vai ter a riqueza de detalhes que você vai encontrar no livro Paulo e Estevão. Confesso que quando eu escutava falar de Paulo e Estevão, eu imaginava que era uma pessoa só. Quando eu estava começando a escutar as palestras espíritas, e eu dizia, olha, onde é que a gente escuta, onde é que a gente procura falar? É o que? É um filme, é um livro, é uma novela? O que é essa?
Aí o palestrante disse: não, você vai ali na Federação Espírita e procura o livro Paulo Estevão. Eu pensei que Estevão era um sobrenome de Paulo. Aí quando eu cheguei lá para comprar o livro, feliz, contente, eu não gostava de ler, não. Quando a moça disse: olha, o livro é esse, é maravilhoso, eu disse: não, pode guardar. O livro era assim, é assim. Um pouco mais. É um pouquinho mais. Eu disse: não, já desisti. Ela disse: moço, comece a ler que você não vai se arrepender. Aí eu era vendedor na época, eu disse: conheço esse papinho, eu conheço esse papinho. Com vergonha, levei o livro, só Deus sabe quando é que eu vou ler. Quando eu comecei a ler o livro, sabe aquela novela das 8, feita pelos melhores escritores, comecem. E vocês vão se arrepender por não ter começado antes. Muito bem escrito. E quando fala, é maravilhosa essa passagem, que quando fala de Saulo, lá no Atos dos Apóstolos, você está, Saulo foi em busca dos cristãos em Damasco. Só que no livro Paulo Estevão, você vai ver, e Saulo, indignado por os cristãos ter envenenado a mente da sua amada Abigail, ele vai em busca ferozmente daqueles que conseguiram desvirtuar a mente da sua belíssima amada, e vai com sangue nos olhos, com sede de vingança, em busca de Ananias. Mas quando chega na estrada de Damasco, uma luz brilha tão forte na sua visão que ele cega, cai de joelho do cavalo e começa a tatear o chão sem conseguir enxergar nada, quando escuta uma voz: Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não diz outra palavra senão dizer: Senhor, que queres que eu faça? Eu, na minha ignorância, dizia: quem danado que está aí? Quem está falando? Será porventura um criminoso? A gente teria tantas coisas para indagar, para perguntar, mas Saulo diz: Senhor. Porque quando a gente diz Senhor, a gente já se reconhece como discípulo. César, então quer dizer que Saulo já conhecia o Evangelho? Sim, Saulo conhecia o Evangelho. Saulo era doutor da lei, mas perseguiu os cristãos. Se a gente ler o livro Paulo e Estevão, vai perceber que Saulo já tinha assassinado Estevão. E ele estava exatamente, e era isso que ele estava refletindo sobre a resignação de Estevão na hora da morte. A gente dá mais spoiler, Uma fica coisa por aí. linda. Gente, assim, é como ele disse: se você começar a ler, você queima a panela. Olha, o menino fica maravilhoso. Você não vai nada. Pior do book, né? É uma coisa belíssima. Aí, só para finalizar, aí Jesus, ele fala aquilo, né? Entra na cidade e não diz mais nada. Isso. Lá sabereis o que fazer, recebereis mais instruções. Aí Jesus chega para Ananias, que já estava com as pernas tremendo, escondido, morto de medo, porque sabia que Saulo, o assassino de Estevão, estava indo à sua procura. Aí Jesus disse: olha, Ananias, tu vai na hospedaria tal e tu vai restituir a visão de Saulo. Ele disse: Senhor, tu vai me lançar como ovelha em busca do lobo. Aí vocês precisam ler o texto. É maravilhoso essa história. Cuidado, você não vai contar a história toda. Aí vai faltar tempo. Gente, de que precisa o Espírito para ser salvo? Esse tema é extraordinário. Eu tenho até 9h30, né? 8 horas, mas 8 horas. De que precisa o Espírito para ser salvo? Esse tema inicia o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É sábio, porque Kardec poderia ter dito assim: de que precisa o homem para ser salvo? Mas a gente, quando nasce, só tem uma certeza: que vamos morrer. Então o corpo não será salvo, não se salvará pedra sobre pedra. Do pó viemos, do pó para o pó voltaremos. Não é isso que diz?
os provérbios. Então, sabe a conclusão de Kardec, de que precisa o espírito para ser salvo. Todos nós já sabemos que nós não somos o corpo que vive na terra, mas somos um espírito, ser vivente, a consciência que anima o corpo. Espetacular frase que foi colocada no Instagram para a chamada. Quem foi o autor? Quem foi a ideia? Parabéns. Porque se o corpo sem o espírito é morto, está morto, então as obras, a fé sem a obra, ela é morta. A gente sempre atribui a Paulo, né? Mas Tiago 2,2, né? Tiago 2,2. Então é necessário a gente avançar além da compreensão para compreender o que significa a salvação. Então basta crer para ser salvo. Interessante que ontem eu estava conversando com um amigo que é filho de um judeu, mas ele é protestante, que se converteu há pouco tempo. Aí quando ele chega, a gente vai conversar sobre religião. E é maravilhoso, porque é mente aberta. Aí ele dizia, ele chegou para me instigar. Eu acho que ele fez um preâmbulo do tema de hoje. Ele disse, não, para estar salvo basta viver com a fé no Cristo. Eu tenho lá minhas controvérsias. Por quê? Imaginemos, que para ser salvo, se basta somente crer, aí bastaria só a fé. Aí eu disse, meu querido irmão, a gente precisa compreender que o Evangelho todo não se dá somente com as palavras de Jesus, mas se complementa em Atos dos Apóstolos, nas palavras de Paulo, de Lucas, de Pedro. Não tem Evangelho de Pedro, mas Pedro fala, Tiago fala. Tem muitas citações lá no Atos dos Apóstolos. E está aí uma de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Então é necessário obrar, trabalhar. Mas antes, o que é a salvação? O que é que a gente precisa compreender sobre salvação? Lá no Evangelho, está lá em Lucas 12, que é uma passagem que eu gosto de falar em todo canto que eu vou, eu levo. Diz assim, Jesus diz assim, não temeis a quem tem o poder de matar o vosso corpo, não temeis a estes, mas ensinarei a quem temer. Temeis aquele que além de ter o poder de matar o vosso corpo, também tem o poder de jogar a vossa alma nas profundezas do inferno. Gente, se eu perguntasse para vocês agora, vocês conhecem quem é que tem esse poder de jogar nossa alma nas profundezas do inferno? Se eu perguntasse ao meu amigo Daniel, talvez ele dissesse, o inimigo. Porque a gente sempre atribui a nossa responsabilidade para terceiros. Não é comum? Não, eu estou meio perturbado hoje, eu devo ter um irmãozinho, um encosto, né? Quando a gente já é estudioso na área seara espírita, não tem irmãozinho atrelado a mim. Olha, coitado. Talvez é mais um necessitado como ele, como eu. Talvez seja eu que esteja perturbando ele. Chamei ele para o meu convívio, já que eu não tenho uma boa índole, ando tropeçando, caindo aqui e ali, saio arrastando aquelas almas que estão perambulando pela rua com a minha frequência vibratória deletéria, negativa. Então saio arrastando. Aí para mim se fazer de bonzinho, de bonitinho, aí eu digo, é uma perturbação, é um espírito que está me perturbando. Nada, sou eu que continuo na lida. Então a salvação para nós espíritas significa escapar da condenação, não é? Escapar da condenação. Mas a gente pode escapar dessa condenação? Será que a condenação não existe? Porque se existe condenação, existe um juiz. A gente vai compreender vendo o cotidiano, essa visão cotidiana de salvação é escapar do julgamento eterno, como o nosso irmão disse, né? Nosso irmão Daniel disse, a gente precisa ser absolvido
no grande julgamento. Eu disse, se existe um julgamento, então existe um juiz, um advogado, um promotor. Então a doutrina dos Espíritos vem nos falar que quando a gente parte para o lado de lá, sim, tem um juízo. Mas é um juízo culpado, perturbado, amargurado, arrependido, porque não aproveitou as boas oportunidades que teve na terra. Mas essas boas oportunidades, sim, sempre temos boas oportunidades. Muitas vezes não conseguimos enxergar porque nós estamos tão carregados, tão bitolados, cegos, ensandecidos pelo erro, pela ignorância, que não conseguimos vislumbrar a luz que para o nosso lado. É um pai que direciona, uma mãe que afaga, acalma, controla e indica o caminho correto a seguir. É um amigo, é um professor que vai lhe direcionar na jornada, na caminhada, mas a gente não consegue compreender a luz e o caminho que nos é direcionado. Então a salvação agora, na visão espírita, a salvação na visão espírita significa progresso espiritual. Assim como precisamos desenvolver a intelectualidade para finalidades socioeconômicas e desenvolver as nossas condições, nós precisamos mais ainda alavancar e direcionar a nossa índole moral. Porque um anjo só voa se ele tiver as duas asas. A mais fácil, que a gente sempre comenta, que é a asa da intelectualidade, que todas as encarnações temos a oportunidade de desenvolver, e a mais difícil e também mais meritória é a asa da moralidade. Esse é o requisito essencial à evolução imortal do ser encarnado. Então, assim, quando nós conseguimos adentrar, perceber ou pairar o limiar dessa moralidade, nós vamos nos libertando das amarras, da ignorância, das paixões inferiores que ainda nos deixam aprisionados na vida material, encarnados, e digo mais, chafurdando no lamaçal do orgulho, do egoísmo, da vaidade, ainda procurando as famosas paladinhas para saciar os nossos desejos mais efêmeros. Vivemos presos ainda à materialidade. No momento que nós conseguimos vislumbrar a espiritualidade e a gente dá aquele respiro, seja numa prece, seja numa canção, como essa belíssima que a gente teve agora, a gente consegue aspirar conselhos da espiritualidade, a gente consegue trazer assim uma paz, uma harmonia, e lembrar de Jesus, lembrar do Pai Celestial, perceber que temos um anjo da guarda que estão o tempo todo nos cercando, e a gente diz, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Mas logo logo estamos mais uma vez sufocados pelos chamamentos da vida material. É um amigo que liga, olha, vai ter um pagodinho ali que é maravilhoso, é bom. César, eu não posso? Pode, pagodinho é ótimo. Ah, César, eu posso dar uma beliscadinha, dar uma bebedinhazinha? Pode, você pode. Mas será que você consegue se controlar? A que fim você vai utilizar aquele álcool, aquele entorpecente? A que fim? Será que você tem a capacidade de desvencilhar no momento oportuno? Será que temos? Muitas vezes não. Se eu me conheço e sei que eu não posso, eu não consigo me controlar, então vamos deixar a parte. É melhor ficar em casa, na paz do lar, no aconchego, na segurança da paz interior. É o primeiro passo. A busca da espiritualização do ser é um passo extremamente importante. Então, olha o que diz Kardec:
Não há milagres ou privilégios na salvação. Cada espírito é responsável pelo seu próprio destino. Olha só. Quando Daniel falava, a salvação está no Cristo, eu disse, beleza, bacana, eu acho até bacana você falar sobre isso, mas você está jogando a responsabilidade do ser, que tem que trabalhar pela sua melhoria íntima, para o Cristo. Aí se eu, porventura, desencarnei, e chego lá no plano espiritual, e sofro as minhas perturbações, porque sofremos. Não adianta, César, um palestrante espírita. Mentira, não sou palestrante espírita. Uma pessoa tão espiritualizada, 30 anos, 60 anos dentro da casa espírita, no momento que desencarnou, como tem os relatos do irmão Jacó, quando desencarnou, sofreu as perturbações no mundo, nos umbrais da vida. E depois daquelas perturbações ele conseguiu ser socorrido. E quando conseguiu ser socorrido, era por uma figura conhecida. Era um senhorzinho que sentava lá no fundo da casa espírita onde ele palestrava. E ele disse, tu que veio me socorrer, eu lembro de você. Você sempre sentava lá no final da sala, assistia minhas palestras. Meu irmão, pois é, meu irmão, como Deus é maravilhoso. Chegou um momento de eu te socorrer das tuas angústias. Mas como você? Pois é, meu irmão, quando você falava aquelas maravilhas, eu procurava exemplificar no meu dia a dia. Eu procurava viver Jesus que você falava para mim. Eu procurava fazer. A gente vê esse relato do irmão Jacó, que era palestrante espírita, e quando passou para o lado de lá, se viu perdido nas zonas infernais, nas zonas pesadas da consciência. E o que Jesus faz é mostrar o caminho, né? Então a responsável de Jesus, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque não é ir ao Pai, é vir. Porque se ele é o caminho, tem que ir até o caminho. Aí Daniel, César, mas você tem que ir a ela, não adianta encontrar ela, mas não exemplificar aquilo que ele exemplificou, tentar ser um modelo para a minha vida, porque Jesus é o modelo e o guia para a humanidade. Mas será que eu estou realmente pisando nas pegadas? Porque muitos foram os que conseguiram encontrar Cristo indo à igreja e escutaram as homilias, escutaram as palestras, mas lá fora, seduzido pela ilusão do mundo, tropeçaram, escorregaram no caminho e desceram. Aí, gente, não estou dizendo que não vamos cair, vamos. E eu lembro do meu irmão Cavalcante, que diz assim, se 1000 vezes eu cair, 1000 vezes me levantarei, parafraseando Tiradentes, que disse, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria, porque a causa é nobre. E vamos encontrar Tiradentes lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, inspirando Dom Pedro a dar o grito de libertação da nossa pátria. Aí eu escuto algumas pessoas ainda do hospital, não se pode falar em política, aí eu fico me tremendo, porque essa plateia, esse nosso encontro é político, porque quando a gente se reúne em benefício da sociedade, é política, mas política verdadeira, não a politicagem que a gente costuma ouvir nos jornais. A gente precisa saber diferenciar a verdadeira política, que é os encontros sociais para direcionar políticas públicas de benefício da sociedade, da comunidade, para aquele lodaçal que vemos de corrupção e de briga, de escárnio sobre o dinheiro público. Precisamos diferenciar uma coisa de outra, tá certo? Então, voltando para a nossa temática da salvação, quem é que quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo? Quem quer ser salvo hoje? Ninguém quer ir hoje, né?
tem mais tempo. Então é bom que temos tempo, e aí a gente vamos tentar andar nas pegadas do Cristo. Olha só o que Jesus falou. Jesus disse uma coisa maravilhosa. Diz assim: tomai a vossa cruz e segue. Tomai a vossa cruz e segue-me. Ele não disse assim: abandona a tua cruz e pode vir. Ou seja, pega as tuas dificuldades. É o teu marido difícil, viu, amor? É teu marido difícil, é tua esposa complicada, é o filho que tem perturbações, é vizinho, é parentes, é trabalho dificultoso, é tarefas intermináveis. Pega tudo isso e precisamos seguir o Cristo. Ele vai mostrar o caminho. Ele disse que era fácil? Não, ele não disse que era fácil. Mas ele disse que era possível, porque ele disse: vós sois deuses, poder fazer tudo o que eu vos tenho feito. Então ele nos deu nos mostrou, viu essa potencialidade em nós, que muitas vezes nós não vemos. Olhando no espelho, vemos aquela pessoa derrotada, perdida, cabrunhada, achando que não vai suportar as dificuldades que tem na terra. Mas não. Lê do engano, porque todas essas dificuldades foi pedida a nós, a Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Permita que nesse novo projeto de encarnação eu venha com todos os meus filhos, todas essas pessoas que eu não consegui direcionar. Foram 10. Senhor, permita que eu venha com os 10. Aí Deus misericordioso: não, basta 2. E 2 não é pesado para tudo. Mas vou permitir que vai 2. Ele disse: não, 5. Ele disse: não, 2. 2 está bom, porque 3 tu já pode ter o problema de falir novamente. Então 2, e ele fraciona os nossos débitos, a nossa problemática, para que se cumpra a profecia. Deus não põe fardo pesado em ombros frágeis. Então toda essa carga que está pesada nos nossos ombros é a carga que eu pedi, porque eu posso suportar. É claro que ela está pesada hoje. Se a gente trouxer Jesus para a nossa vida, ela é dividida por 4 e você só leva 1/4. Porque se a gente for assistir uma palestra de André Guimarães, ela diz assim: 50 arrobas com Jesus é mais leve. E ela vai explicar cientificamente como é mais leve. Porque quando as dores estão mais aguçadas, mais duras, e elas parecem ser mais pungentes, e a gente canta uma canção, a gente lembra de Jesus. Olha como é o nome da canção que a gente leva: Noites Traiçoeiras. Deus está aqui neste momento, olha só. Então a gente então a carga de adrenalina recai. Aí vem a dopamina, vem vários hormônios e fortalece o nosso ser. E a gente esquece dos problemas e tocamos o barco em frente, e a gente consegue resolver um problema aqui, consegue resolver outro ali, porque Deus vai nos capacitando, e esse fluido que é dentro do nosso corpo nos fortalece. Então, quando a gente tem fé e trabalha pela nossa melhoria, nosso crescimento, nós recebemos essas cargas que a gente não sabe de onde vem, mas esses neurotransmissores nos favorece e a gente se sente fortalecido. De onde é que vem? A gente não sabe. Então a questão que está lá no livro dos Espíritos, que todos conhecem, né? A questão 919, Kardec pergunta aos espíritos superiores. Aí quem vem ao encontro dele é Santo Agostinho. Para quem estuda a doutrina dos Espíritos sabe que Santo Agostinho é categórico. É aquele mesmo Santo Agostinho da Igreja Católica, é aquele mesmo. E Kardec pergunta: qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal? Ele fala: resistir. Resistir. Porque o mal, sabe onde é que está o mal? O mal está aqui. O mal está aqui. O mal está aqui. Nós estamos mergulhados na maledicência.
Por quê? Somos herdeiros de quem? De nós mesmos. Nós, depois de certa eternidade, recebemos a nossa carga genética do passado. Cezinha, que era difícil, dificultoso, problemático, encrenqueiro, ele vai voltar nas mesmas condições. Se os meus pais não souberem até os 7 anos me dirigir para um caminho da moralidade, vai ser difícil. A gente vai apanhar muito mais para envergar para o lado direito, para a destra do Senhor, que não é a destra que sustenta, não é? Do lado direito que Jesus ia sentar, do lado direito do Deus Pai, então na destra, no caminho reto, no caminho correto. Então, ele pergunta qual o meio mais prático de se melhorar e suportar, resistir ao rachamento do mal. Aí Santo Agostinho pega uma frase lá do filósofo grego, diz assim: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates falou centenas de anos antes de Jesus. Diz assim, um velho axioma, um antigo axioma de um velho sábio que já disse: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho parafraseou Sócrates. A gente precisa se conhecer. E é muito importante, quando a gente fala em se conhecer na doutrina espírita, o que nos vem à mente? Reforma íntima. Olha só, qual é o caminho para a salvação? A reforma íntima é o primeiro passo para a conquista do ser consciente. César quer dizer que não sou consciente ainda. Me diz com quem andas, que eu te direi quem és. Na doutrina espírita a gente diz: me diz o que pensa, que eu te direi quem te acompanha. Ou seja, o que eu faço me traz companhias. Então, se eu sou consciente, eu vou me esquivar dos caminhos perniciosos. É natural. Porque se eu ando com pessoas de má índole, a tendência é que ou eu influencie para o caminho do bem, ou ele me influencia para o caminho do mal. E aí, qual é a vara mais forte? Eu tenho quanto tempo? Quase 20. Então vamos lá. Então, qual é a força que eu tenho de resistir ao mal? Porque o mal está aqui, eu sou herdeiro de mim mesmo. O caminho do mal eu já conheço. É por isso que vocês veem aí nos Instagram, nos YouTube da vida, um videozinho de um capetinha que vai, né, tentar o outro. Aí ele diz: não, tu tem fé? Ele pergunta: tu tem fé? Aí ele diz: não tenho fé não. Aí diz: tá, então tá. E dá as costas: vem cá, tu não vai me tentar não? Ele disse: não, você já é um dos nossos. Você já é um dos nossos. Se eu não tenho fé, eu não tenho a ferramenta primeira de iniciar o projeto de evolução, de crescimento, de amadurecimento. E reconhecer-se é primordial. Antigamente, os médicos iam até as residências, né, das pessoas, porque não tinham hospitais, não tinham postos de saúde, né, não tinha ambulatório, não era fácil. O médico ia ao encontro do doente, mas se o doente ligasse para o médico, nós temos hoje as UPAs, os hospitais, como é o nome? UBS, né? As UBS, né? Então assim, o que acontece? Será que a UBS vem até a minha casa? Eu tenho que me reconhecer doente. Eu estou gripado. Eu estou com uma dor na coluna. Eu estou com uma gastritezinha aqui que me acompanha. É eterna essa gastrite. Então eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma dor. Então o que eu faço? Me reconheço doente, primeiramente, e vou em busca do médico. Na reforma íntima se dá da mesma forma, do mesmo jeito. Eu faço uma autoanálise a partir desse axioma: conhece-te a ti mesmo. Eu sei quais são as minhas tendências, que sim. Olha só, essa é a questão 919, né? A questão Kardec, imaginando a dificuldade que as pessoas teriam de compreender essa resposta: conhece-te a ti mesmo, ele fez outra pergunta:
como é que se daria esse processo de reconhecer a si mesmo. Aí, na questão 909A, aí temos uma palestra espetacular de Santo Agostinho. Diz: olha, quando eu estive encarnado na Terra, eu cultivava o hábito de, para resumir, de fazer uma autoavaliação das minhas atitudes no decorrer daquele dia, e colocava as boas de um lado, as negativas do outro. As positivas já são positivas, eu não preciso retocar, mas as negativas eu procurava e pedia a Deus a oportunidade de reparar. Olha só que maravilhoso esse guia, esse manual de Santo Agostinho. Está lá, gente, no Livro dos Espíritos, na questão 919A. É muito bom, ótimo conselho. Vá ler, entender o que ele fala, porque é maravilhoso. Por quê? Porque muitas vezes a minha esposa, de vez em quando, puxa a minha orelha, porque assim, nossa, eu a gente trabalha com um público que a gente nem sempre está bem, né? É assim, meu amor, pelo amor de Deus, olha só como você atendeu aquela pessoa. Assim, fui, nem percebi. Disse: não, você foi muito grosso, arrogante. Eu não queria voltar aqui não. Gente, se eu tratar uma pessoa com arrogância, quando é que ela vai voltar lá? Não volta mais. E agora, como é que eu vou me redimir com ela? Fica difícil. Então precisamos nos policiar constantemente sobre as nossas atitudes, pelo nosso proceder. Então a gente diria para nós mesmos: acabou o tempo das conquistas que há tão tempo atrás estavam na era do ter, do possuir, mas hoje não, nós estamos na era do ser, ou seja, saímos de casa em busca das conquistas. Aí hoje nós temos que fazer o caminho inverso, voltar para dentro e fazer aquele movimento de melhoria, de colocar as coisas no lugar, olhar na sala para saber se está tudo nos conforme, está tudo direitinho, arrumadinho, porque a questão é de dentro para fora. A gente precisa amadurecer, não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, é do coração para os membros para fora. Jesus dizia: a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente tem que policiar as nossas atitudes, o nosso coração tem que estar brando, tem que estar brando. Agora eu acho maravilhoso foi como ela me abordou. Parece, como eu gostei do seu atendimento para com aquela pessoa. Eu disse: foi, eu nem percebi. Não, você foi tão atencioso. Aí eu pensei comigo, eu pensei que eu era sempre assim. Ela disse: não, é necessário se policiar, porque muitas vezes a gente está no automático, mas no automático negativo. A gente acha que está atendendo de uma forma, está acolhendo as pessoas, e não está. A gente está expulsando as pessoas da nossa convivência. E a doutrina dos Espíritos não pode ter isso. Imagina que uma pessoa que vem a primeira vez aqui na casa e ser mal recebida. Aconteceu numa casa lá em Natal, não vou falar o nome por ética. Recomendado por um irmão. E aí foi lá, como é que gostou? Nunca mais eu volto lá. É sério, o que aconteceu? Mal recebido, não deram atenção para a gente, simplesmente deram boa noite e pronto. Não acredito. Foi desse jeito. Então assim, veja como é que vocês receberam a satisfação, a alegria que eu tenho de voltar aqui, porque vocês fizeram da forma correta. E a gente precisa abraçar aquelas pessoas que passam em nossas vidas, porque todos nós somos irmãos. Lá do outro lado, lembram de André Luiz? O que retirou ele daquele estado? Uma prece de quem ele menos esperava, de uma pessoa que ele atendia contra a vontade. Foi o suficiente para abrir uma luz na vida dele, e 8 anos ele se passou dentro naquele lamaçal, no lodaçal da escuridão, sofrendo e sendo acusado de suicida, porque vivia na agonia, nos comes e bebes da vida, fartas, alegres, contentes, e não soube dar valor ou cultivar
a vida espiritual. Então, a liberdade. Liberdade não é fazer aquilo que eu quero. Porque quando eu faço aquilo que eu quero e digo que eu estou liberto, na realidade estou dizendo que eu estou aprisionado. Porque geralmente o que a gente quer fazer? Alimentar o orgulho, a prepotência, a gente tende a alimentar os nossos vícios. Não, eu faço isso porque eu quero. Quando eu quiser parar de fumar, eu paro. Quando eu quiser parar de beber, eu paro. Eu bebo porque eu quero. Eu sou livre. Isso não é liberdade. Isso é uma prisão sem muros, sem grades. A verdadeira liberdade é você fazer aquilo que não deseja. E aí está a palavra, desejo. Porque nós vivemos alimentar o nosso desejo. E precisamos se libertar ao ponto de sermos seres mais conscientes de que precisamos sim. Olha só vocês, podemos estar agora em casa assistindo novela. Passa novela no sábado? Passa? Não. Passava não? Eu acho que na minha época que eu era noveleiro passava. Ainda passava novela no sábado. Passava? Passa? Olha, vocês podiam estar assistindo novela, assistindo futebol, assistindo aqueles programas que o pessoal fica enclausurado na casa. Tem Netflix. Mas o que vocês fizeram? Vocês não alimentaram o desejo. Vocês são livres. Vieram se alimentar da alma. Vieram em busca do Evangelho de Jesus. Isso é liberdade. Isso é liberdade. É fazer contra os desejos, mas veio alimentar a alma. Aos espíritas, que eu estou falando para espírita, eu recomendo ou relembro aquela frase de Kardec, aquele sermão que ele diz assim: reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, não é intelectual, é moral, porque a moralidade nos encaminha para Deus, é rumo à vertical, ao alto. A intelectualidade é preciso para a gente prover, mas a moral nos leva para Deus, é a segunda asa. E pelos esforços que fazem, aí é interessante, constantemente, aquilo que eu estava falando, se policiar todos os dias, todo momento, se nós estamos realmente no caminho correto. Se policiar para domar as más inclinações. Este é o caminho da salvação. Ainda, eu ia cantando assim, amor, vou cantar hoje. Aí ela disse, o que eles fizeram para merecer isso? Aí eu disse, é mesmo, né? Aí, vamos finalizar com ela? Vamos? Ainda? Deixa eu ver se está ligado aqui. Desconectou? Deixa eu ver se conecta. Conectou. Essa canção, ela foi musicada por Renato Russo. É uma canção muito boa, chama-se Monte Castelo. Está nesse capítulo que fala sobre a necessidade da caridade segundo Paulo. Como eu não tenho mais tempo, vou deixar ela falar por mim. Porque o caminho da salvação não é senão a caridade. Ele traz essa mescla com uma citação de Luiz de Camões, num paradoxo, dizendo que o amor é ferida que dói sem se ver, é um contentamento descontente, porque o amor, ele muitas vezes vai nos levar ao enfrentamento da angústia, da dor, e é necessário a gente ter amor em todas as atitudes das nossas vidas. E aí a gente volta à citação de Paulo, porque essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala do amor, mas Kardec traz nessa citação uma conversão para a caridade, porque somente a caridade vai fazer que a gente tenha o limiar da libertação. Fazendo para o outro, nós vamos receber de volta, mesmo que
contra a vontade. É da lei de Deus que a gente venha receber por tudo que fazemos para o outro, desinteressadamente. Então é só o amor que vai nos libertar. E a pergunta foi: o que é preciso o Espírito para encontrar a salvação, para ser salvo? A gente poderia dizer: o que é que o Espírito não precisa para ser salvo? Não precisa do orgulho, da vaidade, da inveja, da prepotência. São sentimentos que ainda estão aqui dentro do nosso peito, que nós trazemos de outras vivências, mas que precisamos não aprisionar, mas trazer pouco a pouco a consciência de que precisamos converter essa escuridão dentro do nosso ser para a luz. E assim essa luz vai iluminar o nosso caminho rumo à bendita salvação. Então a salvação significa libertação, significa consciência de que nós precisamos trilhar um caminho da paz, do amor, da fraternidade e da caridade, porque fora da caridade realmente não há salvação. E se queremos realmente ser salvos, precisamos amadurecer a ideia que Jesus é verdadeiramente nosso mestre, nosso guia, nosso modelo a ser seguido hoje e sempre, meus irmãos. Obrigado pela paciência de vocês. Vocês são uns anjos, tem tanta coisa para falar, mas que bom. E o amor é a caridade em movimento. Ótimo, sabe por quê? É a caridade em movimento, porque eu posso dizer que eu na minha vida, eu lá em Natal, lá em Extremóis, aí eu digo: César, eu estou tão doente, eu estou com febre, eu estou com 45, não existe, 40 graus de febre, eu vou fazer uma oração por você. Eu amo minha irmã, mas não tenho coragem de trazer o remédio para ela. A partir do momento que eu pego esse amor e digo: olha, passo na farmácia, levo um comprimido, um antitérmico, um analgésico, eu tirei a estagnação do amor e transformei ele em caridade. a ação da caridade. Então eu acho que tem um espírito que diz assim: amor é sentimento de lagoa que muitas vezes fica pútrido, porque está preso, mas quando ele encontra um regato, que ele desenvolve, começa a alimentar raízes, e essas raízes vão se alimentando, crescendo, virando árvore, novas nuvens se formam ao redor, e vai alagando aquele regato, e vai se transformando num riacho, e vai se aprofundando, e correndo, e descendo ladeira, e alimentando novas árvores, e ele vai se transformar num grande rio. Aí esse amor se transforma e encontra a caridade, que é o grande mar do amor de Deus, que precisamos encontrar esse mar de Deus em nossos corações, porque Deus não está fora, Deus está dentro, está conosco, Ele nunca se apartou de nós. Basta que a gente crie esse caminho, esse regato, para se transformar no rio da libertação. Meu irmão, muito obrigado pela paciência de vocês.